Muito boa tarde, amigos e amigas. Dando continuidade, prosseguimento à minha pesquisa com fundadores do PT e também com a tese, com as teorias que fundaram o socialismo democrático, encabeçado aí nos documentos introdutórios, né, do partido, 40 anos atrás. Então eu estou com uma personalidade aqui de todo esse processo histórico, né, com a companheira Tereza Lajolo, que esteve presente na primeira bancada eleita da Câmara de Vereadores do município de São Paulo em 1972. Não, 1982. 82 nós somos eleitos. Exatamente. E eu tenho certeza que muito vai ajudar, muito mesmo, para o objeto da pesquisa. Então, inicialmente, só tenho a agradecer a senhora por ter me recebido na sua casa. Obrigada. Né? Eu fico feliz. Que bom. E aí a senhora poderia começar contando aí nos anos 70, como é que começou a sua militância, movimento estudantil, como é que se deu? Eu vim para São Paulo em 1966 e entrei na Geografia na Universidade de São Paulo. E naquele momento eu fui morar no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, no CRUSP. E passei a conviver com a geografia e conviver com pessoas de tudo quanto é tipo que se possa imaginar, de tudo quanto é lugar desse estado de São Paulo. Qual era a sua cidade nesse interior? Eu nasci em São Joaquim da Barra, depois eu morei em Ribeirão Preto. Tá. E aí eu comecei, naquele momento, a ter uma participação política. Mas uma participação política de movimento estudantil sem definição de grupo político nenhum. Eu simplesmente tinha um posicionamento já a respeito de defesa da educação pública, da qualidade da educação e tudo mais. Então, eu me engajei no movimento e nesse movimento também se tinha uma discussão política sobre a questão que extrapola só a questão educacional, que é a questão da visão política sobre a situação do Brasil, a dependência econômica, tá certo? E a questão de todo o processo de formação do Brasil e de como construir o processo da gente se tornar efetivamente um país independente, tá certo? Construindo a sua própria história. A senhora estava na invasão do CRUSP de 68? Eu vivi todo o tempo. Eu estava lá. Estava lá na invasão do CRUSP. Nós já sabíamos que ia ser invadido o CRUSP, porque foi logo depois do... Você é CCC, né? Ou participou dos Não, pera um pouquinho. Claro. Tem muita coisa. Tá bom. De 66 a 68, nós tivemos vários momentos de problemas dentro do CRUSP. Com a polícia, porque foi invadido um prédio. Então a polícia veio para tirar o pessoal de dentro do prédio. Então teve o CCC lá, mas em 1968, o que foi é o seguinte: teve a declaração do ato institucional número 5. Aí, logo depois do ato institucional número 5, nós já sabíamos que nós íamos ser tirados de dentro do CRUSP. Então a grande invasão que houve foi do Exército. Foi o Exército. Foi o pessoal de Biúna, tá certo? Que veio para tirar a gente. De Quitaúna, quer dizer. Que veio tirar a gente. Veio tanque de guerra. Veio cavalaria. Veio os caras armados de metralhadora. Entendeu? Então vieram para despejar todo mundo de lá. O primeiro momento foi a chegada deles, uma chegada triunfal, com aquele barulhão do tanque de guerra. Até hoje, no meu ouvido, o barulho do tanque de guerra chegando. E eles se posicionaram, cada tanque de guerra, em direção a um prédio. Em direção a um prédio. Intimidadora, né? Não, é uma situação, tá certo? Agora, nós ficamos lá esperando o que aconteceria. O que aconteceu foi que eles
separaram as meninas, entre aspas, dos meninos, e depois nos levaram para o presídio Tiradentes. Tá? Todos os moradores? Todos os moradores foram levados para o presídio Tiradentes. Os meninos e as meninas foram levados para o presídio Tiradentes. E depois lá, eles mandaram alguns embora, que a grande maioria, e alguns ficaram. Mas a maioria foi tudo embora, e a ordem foi: saiam daqui. E aí nós voltamos para lá para pegar as nossas coisas, e aí nós saímos do CRUSP. Aí para onde nós vamos? Cada um foi para onde podia ir, onde tinha condições de morar. Quanto tempo a senhora ficou presa? Não ficamos presos dias, nós ficamos horas presos, que foi o dia inteiro lá no CRUSP e depois um pouco lá no Tiradentes. E aí alguns... Tá certo? Alguns ficaram porque eles tinham alguns nomes que eles procuravam, imaginavam, tal, não sei o quê. Mas a grande maioria saiu, voltou pro CRUSP e foi tirar as coisas, cada um tirar suas coisas para ir embora. E cada um ia morar onde conseguisse morar. Eu fui morar na casa da minha irmã, porque eu tenho uma irmã que mora aqui. Aqueles 7, 8 prédios ficaram desocupados? Não, aí desocupados, e aí, não tinha mais nada com isso, porque eles queriam decidir o que fazer, porque nós fomos mandados embora. Nós fomos tocar. E aí, mas depois de um tempo, novos alunos... Não, aí vem outro processo de ocupação, mas aí não é ocupação como foi as anteriores. Tá. Aí é um processo definido pela USP, não sei o quê, e aí vem toda a história que tem até hoje que eu não acompanhei, tá certo? Daí eu passei a viver uma história fora da cidade universitária, mas viver, principalmente, eu passei a morar depois em Pinheiros, como a grande maioria do pessoal que saiu do CRUSP foi morar em Pinheiros, porque era o local mais próximo para a gente poder ir até a universidade e voltar, tá certo? Então nós passamos a morar em Pinheiros. Então, depois desse período, eu me casei e eu comecei, nesse período todo, eu comecei a trabalhar. Ia dar aula, eu comecei em 69, ia dar aula na Vila Brasilândia. Eu consegui aula lá e fui dar aula. Hã? Concurso? Não, naquela época era contratado, não tinha concurso, nós éramos contratados. Eu consegui aula contratada lá, fui contratada, fui para lá e fiquei numa escola 1 ano. Depois, no outro ano, eu fui para uma outra escola lá também, do estado, que funcionava. Funcionava num período, numa escola da prefeitura. Uhum. E toda a minha história profissional, ela foi feita em escolas estaduais. E todas as escolas estaduais eram da região da Brasilândia. E a principal escola, assim, que eu fiquei mais tempo, foi a escola João Solimeu. Então, a escola estadual João Solimeu, que eu fiquei mais tempo, inclusive que eu encerrei o meu segundo concurso, que foi em 2004, 2005 eu tomei posse, 2015 eu saí, esses 10 anos eu fiz todinho no Solimeu. O primeiro momento eu tive várias escolas, só que a partir do momento que eu prestei concurso e me tornei efetiva, eu só fiquei no Solimeu também até 2001, quando eu aposentei, tá certo? Eu aposentei. E nos anos de que eu fui eleita vereadora, de 83 a 96, eu fiquei afastada, que nós temos direito como professores a afastar, eu fiquei afastada, e nesse de ficar afastada foi contado o meu tempo de serviço para eu aposentar. Que, aliás, eu quero tornar público que uma coisa que ninguém fala, que eu acho um absurdo, que não existe aposentadoria de vereador em São Paulo. Nós terminamos a aposentadoria de vereador em 85. Nós, eu digo, não é a bancada do PT, não. A maioria dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, em 1985, decidiu acabar com a aposentadoria de vereador. Portanto, quem entra na Câmara não tem mais aposentadoria. Portanto, eu sou aposentada como professora. Eu não sou aposentada como vereadora, como muita gente pensa.
Eu não sou, eu sou aposentada como professora. E eu disse lá atrás na minha vida que eu ia ser professora pro resto da vida, e fui. E foi. Tá? Eu fiquei na Câmara Municipal de 1983 a 96, foram 3 mandatos, sendo que o primeiro, como era na época da ditadura militar, como o segundo também, mas o mandato ainda era de 6 anos. Os outros 2 que foram de 4 anos. Então eu fiquei 14 anos na Câmara Municipal. Bom, agora, fala. Retomando, então a senhora assumiu as aulas na Brasilândia no fim dos anos 60 e também se mudou para lá por essa época, não? Não. Aí é o seguinte, eu em 1972 eu casei. Daí eu trabalhava na Brasilândia e o meu ex-marido trabalhava na Universidade de São Paulo, no IPT. E aí eu ficava indo daqui de Pinheiros, aliás, até a Brasilândia, Pinheiros, era um pega, eu não dirigia naquela época. Então nós mudamos para a Brasilândia. Mudamos para a Brasilândia, aí foi quando eu mudei para lá em 1975. E aí nós ficamos lá, morando lá, e eu morei até 10 anos atrás, mais ou menos isso. Tá certo? E indo para lá, nós começamos a fazer um trabalho, porque os vários companheiros, amigos, companheiros da época da USP e tal, também estavam já trabalhando em movimento popular, com a população, seja de bairro principalmente. E nós começamos na região a trabalhar essa questão. E o nosso trabalho foi junto ao pessoal de moradores dos bairros lá da região. Uma associação de moradores não é como uma coisa formal, assim, como era eleita, que não sei o quê. Nós tivemos, naquele momento, outra forma de agir, que foi você ter, inclusive, pessoas do bairro participam de uma reunião e discutem com o pessoal das ruas e, ao fazer a reunião central, trazem a opinião das pessoas que estavam na reunião nas ruas. Então, muito diferente do que existe, inclusive, era uma atitude assim que nem sempre eram as mesmas pessoas que estavam na reunião. A gente falava que as pessoas deveriam, uma vez vinha uma, na outra vez vinha outra pessoa do mesmo grupo, ou do grupo lá da rua, vinha para a reunião para a gente conversar. Então, para todo mundo ter a ideia de que fazia parte de alguma coisa. Claro. E não é alguém que fala por mim, alguém que me representa. Não, eu vou representar, eu sou representado, neste momento eu estou representando a todos. Quando o outro vier, vai me representar também, da mesma forma como eu estou representando. Então isso você criava uma relação, né, entre a população muito, muito interessante, porque todo mundo convivia. É muito diferente da realidade de hoje. E naquela época os bairros estavam, praticamente eram recém-ocupados, né? Entendeu? E nem tinha, as condições eram precárias de locomoção pelos bairros. E os debates abrangiam mais as questões do bairro? Não, naquele momento a gente tinha desde debater, falar, conversar sobre as necessidades do bairro, como também tinha a questão, política. E principalmente, que a gente considerava importante, a questão da compreensão política. Por quê? Não é uma questão, discutir a questão política é uma coisa e discutir a questão do bairro é outra. Não tem nada, não tem separação. Tá? Se eu quero discutir por que aqui não tem água, eu tenho que discutir como que eu posso ter água aqui. Tá? Como é que pode? De onde vem o dinheiro? Como é que vem? Então, entendeu? A compreensão de uma realidade e das relações entre as situações eram fundamentais que as pessoas compreendessem, e eu considero fundamental que as pessoas compreendam, porque senão ela tem uma visão pequena
isolada de um mundo que é muito maior. E esses debates em plena ditadura nos anos 70? Tudo bem, era em plena ditadura militar mesmo. Não tinha, nós não tínhamos. Olha, além dessa participação, nós tivemos também, naquele momento, tinha um grupo muito legal também, que era do MDB, que naquela época era MDB e Arena. E nós começamos a participar também com o pessoal do MDB. E que foi um grupo muito interessante, que inclusive teve uma das questões importantes, foi que numa eleição, foi lançado um candidato lá na região, pelo MDB, que é o Benedito Sintra, histórico Benedito Sintra, com um panfleto fantástico, escrito também por um companheiro que era do jornal Movimento, e ele escreveu sobre o feijão, o preço do feijão. E para entender o preço do feijão e compreender a realidade nacional, geral, partia da questão do custo do feijão. Lembra um pouco aquele poema do Bertolt Brecht, né? Vai por aí. Então, o que acontece? Era muito engraçado porque o pessoal vinha procurar o material e dizia assim: tem mais feijão aí? O povo está pedindo feijão. Então, porque o feijão chegou assim, né, na mão do povo, porque o povo levava para tudo quanto é lado, e aquilo chegava e o pessoal lia e entendia a realidade que estava sendo vivida, do porquê daquela situação do custo do feijão. Então tinha uma compreensão muito maior do que simplesmente xingar que o governo, não sei o que, entendeu? Não, tinha a compreensão política e a gente fazia questão de que as pessoas entendessem politicamente as questões todas, não do ponto de vista só, está faltando água, eu quero água, não é isso não, tá certo? A gente tinha que entender mais amplamente a questão do que simplesmente aquilo que a gente estava pedindo. Tá Vocês certo? tinham um lugar fixo para essas reuniões? Tinha lugar fixo, tinha. E muitas vezes tinha uma outra coisa também interessante, que naquele momento teve uma presença muito importante na luta toda, naquele período, que foi da igreja. Então a igreja também tinha uma participação muito forte. Inclusive, na região ali, no Carumbé, tinha o Padre Ivo, que era uma pessoa de ponta em termos de representar a luta popular ali. Ele foi muito, muito importante, e aqui o pessoal se mobilizou, ele foi uma referência, inclusive, lá para o Carumbé, para o Damasceno, então, muita coisa que existe, principalmente no Damasceno até hoje, também foi daquela época que o pessoal mantém até hoje. Bacana. Né? Em 77 começa uma virada das mobilizações, né, que foi chamado inclusive o apito da panela de pressão, que começa justamente com os estudantes. Né? Não sei se a senhora conhece um vídeo famoso que tem, inclusive, na internet, tal, que fala da mobilização dos estudantes, uma manifestação que saiu da São Francisco para libertar presos políticos. A senhora lembra desse processo? Participou de alguma coisa? Não, aí que tá. Todas as manifestações de estudantes e todo o pessoal que fazia as manifestações, a gente, direto ou indiretamente, está participando. Quando eu vou para morar na Brasilândia, eu limito a minha participação, porque, veja, uma coisa é você hoje se deslocar na cidade de São Paulo. Certo? A outra era aquele momento, entendeu? Então você não podia estar em tudo quanto é lugar toda hora. Até você tinha que saber. Até hoje o metrô lá ainda não chegou, mas não é questão de metrô, entendeu? Por exemplo, você tinha muitos. Hoje você tem condições, mesmo que tenha ônibus, mas tem um ônibus, tá certo? Tá? Agora, em certos momentos não tinha. Tá? Então a coisa era muito pior do que agora. Tá. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a dar aula lá em 69, você já ouviu falar na Estrada do Sabão? Já?
A Estrada de Sabão hoje você conhece, ela é asfaltadinha, maravilhosa, não é? Na época era sabão. Era terra, e a lateral da Estrada de Sabão era uma estrada, eram pequenas propriedades. Então tinha dia que a gente, era muito engraçado, porque a gente chegava na Lapa e fazia lotação de táxi. Então a gente ia para Brasilândia de táxi, fazendo lotação. Aí quando ele fala assim, todo mundo vai para o plano final? Vai, então vamos embora, vamos pela Estrada de Sabão. De repente ele fala assim, tem um cavalo, põe farol alto, então o cavalo está, então vamos desviar do cavalo, dá um pouco, lá vem o boi, lá vem, você entendeu? Hoje é uma maravilha, então você tinha uma realidade muito diferente da realidade que é hoje, tá certo? O deslocamento, por exemplo, eu tive uma atuação na região com os clubes de mães naquela época. E a gente tinha várias vezes que ia até a Zona Sul encontrar com o pessoal dos clubes de mães para a gente fazer as reuniões. Eu saía de casa às 11 horas da manhã para chegar para a reunião às 2 horas lá. Hoje você vai em 3 tempos para lá, entendeu? Porque você tem, naquela época era demorado. Aí você voltava de lá, chegava em casa às 8 horas da noite. Tá, então... o Clube de Mães na Zona Norte se organizava mais ou menos como? Tinha um grupo que se englobava todas, era por bairro, era menor? Não, cada local tinha as mulheres que se reuniam e a gente tinha como sistema conversar. Primeiro, uma das coisas que a gente fazia era como é que a mulher tem uma necessidade de fazer alguma coisa. Falam tanto em empreendedorismo nessas porcarias aí, hoje com essas palavras lindas. Naquela época eu não sabia fazer crochê, fiz crochê para ensinar para as mulheres. E a alegria delas de aprender a fazer crochê e fazer bem, porque quando fazia errado eu falava, pode parar, desmanche, porque fazer de qualquer jeito não é assim não. Então, o que acontecia? Elas faziam direitinho e muitas depois passaram a fazer disso uma forma de ganhar dinheiro. Então, os empreendedores agora, antigamente já existia isso, tá certo? E além da sala da aula, e com uma forma de fazer uma coisa que eu acho que aí é a questão política, tá? O que a gente tinha como ideia? De fazer a mulherada ver que elas eram capazes de fazer, além de lavar, de passar, de cozinhar, tá certo? De fazer isso na vida, elas podiam fazer outras coisas. Elas eram capazes, são capazes. Então, de não ficar só no mundinho lá, elas eram capazes de fazer outras coisas. Elas podiam vamos dizer, se jogar e fazer coisas, tá? Porque elas eram capazes e as coisas que elas faziam são importantes. Por exemplo, fazer comida. Pô, que importante, mas eu vivo lá, só faço comida. Pô, se você não fizer comida, como é que a família vive? Como é que a família tem saúde? Como é que a família pode... Você entendeu? E ao mesmo tempo discutir com a família. Então veja, além de você conversar sobre isso, a gente conversava também, por exemplo, eu li muito Jornal Movimento com elas, matéria do Jornal Movimento com elas, que era um jornal importantíssimo e político. Que grupo? Era um conjunto de jornalistas que fundaram esse jornal Movimento. Não estava ligado a grupo esse ou aquele, mas era um jornal. E aí, li o Mulherio, que naquela época era um jornal de mulheres, a gente lia que existia um movimento de mulheres, como é que não é. Então nós fazíamos essa leitura direta e reta. E elas passaram a ouvir jornal, assim, o jornal, porque naquela época não era televisão, se ouvia mais o rádio também. Elas ouviam, quando elas tinham qualquer notícia, elas iam, ei, eu ouvi isso assim, papapá, entendeu? Então elas começaram a ser, a ideia da gente era fazer com que elas
tivessem a capacidade de entender o papel e o significado delas do ponto de vista social, que não era ser simplesmente aquela mulher reprodutora e que faz o serviço de casa, só. Ela é uma pessoa importante no contexto da casa e no contexto da sociedade. E aí você vê, por exemplo, o movimento da Eucaristia. O movimento da Eucaristia nasce com os clubes de mães. E nós conseguimos, naquela época, em 1970 e pouco, recolher, eu não me lembro a data agora, recolher 1 milhão de assinaturas no Brasil. Foi em 78 teve uma passeata na Sé, então, porque eu acho que esses grupos se fundiram. Não. Foi antes? Que foi que aconteceu? Eu não me lembro a data, mas o movimento da Eucaristia. O que aconteceu? Houve um movimento que se espalhou para o Brasil todo, tá? E esse pessoal que recolheu a assinatura no Brasil todo se reuniu em São Paulo. Tá? Reuniram em São Paulo. Nós nos reunimos em São Paulo onde? Na Sé. Nós fomos na igreja, na Catedral da Sé. Reuniu todo mundo. Veio gente do Acre, veio gente do Pará, veio gente da Amazônia, como cada um do seu jeito, até a pé. Naquela época não tinha dinheiro para vir de lá não, ninguém pagava, não tinha ninguém para pagar, cada um vinha do jeito que dava. Mas vieram trazer as assinaturas. Vieram. Trouxeram tudo aqui, juntamos tudo. A senhora estava lá na Sé também? Lógico, ué. Então, foi essa manifestação que começou a ter bomba, preso? Não, teve. Porque tem uma de 78 que aparece naquele movimento, naquele filme Máquinas Paradas, Braços Cruzados, que parece repressão. Não, que é do custo de vida, né? Que é o mesmo. Tem uma repressão, mas não é uma repressão. Ela aconteceu, mas não é uma repressão que intimidou, criou qualquer problema, tá certo? O que acontece é que o movimento existiu, a mulherada se juntou e foram a Brasília levar o que conseguiram, o que nós conseguimos, tá certo? Então, além disso, houve uma outra coisa importante, que era o movimento operário, pessoal, então vai ter greve de operários. Então, a gente, nos bairros, se juntava e arrecadava alimentos para dar para o pessoal poder sustentar a greve. A gente fazia isso. Greve do ABC de São Paulo? Não, greve em São Paulo, meu filho, antes do ABC. Pense uma coisa, todo mundo raciocina ABC, mas o ABC, antes do ABC, teve muitas greves importantes aqui em São Paulo, Osasco, sabia? Sim, então vamos considerar essas greves, tá? Porque todo mundo lembra do ABC. Todo mundo lembra do ABC, mas todo mundo esquece aqui. O ABC só existiu, não porque o Lula, porque houve todo esse processo anterior. Claro. Vinha vindo esse processo anterior, onde eu destaco um Santo Dias, da Zona Sul. A importância do movimento operário na Zona Sul. A importância do movimento operário em Osasco. A oposição metalúrgica, né? A oposição metalúrgica. Então nós não podemos esquecer isso, porque todo mundo falou em movimento operário ABC. Mas não é. Não, é que assim, a campanha de arrecadação... Não, foi antes, existia antes, meu. É muito interessante, eu sabia. Existia antes. Eu sabia das greves do ABC que tinha uma ampla campanha, mas... Não, ABC não, mas existia antes. Também, né? Existia antes. Bacana. Existia antes. Inclusive tem o IEP, Instituto de Educação Popular. Sebastião Neto, né? O Neto. O Neto está fazendo uma história e é interessante. E conhecer, então, mas é interessante conhecer essa história, porque nós temos um erro fantástico em termos de quem viveu essa história de resistência dos trabalhadores à sua exploração, tá? Não vou colocar o capitalismo, mas a sua exploração, história. Nós não registramos a nossa história, nós não lembramos da nossa história, nós não damos importância para a nossa história. Cada um olha o seu umbigo e vê a sua história e esquece do resto.
Então a nossa história, toda a história que veio se desenvolvendo tem relações com... E que daí você vê o seguinte, quando nós fomos, o PT é fundado, e a bancada eleita, nós fomos 5 vereadores. Primeiro, 3 mulheres. Primeira vez na história da Câmara Municipal surge um partido dos trabalhadores, 3 mulheres e 2 homens. O Cláudio Barroso, ele era Capeta, né? O Capeta, ele um operário. Você sabe disso? Sim. Um operário que era de onde ele era? E o João também, né? De São Bernardo. E o João Carlos Alves também operário. Então você vê a importância. E o João Carlos Alves era operário da onde? Da Zona Sul. Entendeu? Então uma história e uma ligação também do João Carlos com a igreja. A senhora tem contato com eles ainda? Tem contato. Ele foi para Mauá, o João Carlos. Foi, né? Para Mauá, já está aqui, já está em vários... Acho que está morando em Mauá. De vez em quando a gente se encontra. Mas, então veja, a importância do movimento sindical e da Zona Sul, que vem o João Carlos, certo? Sim. Tá? Então um acúmulo, né? É, um acúmulo. Inclusive em 78, a primeira greve geral foi em São Paulo. Né? Foi. Teve as greves por fábrica, teve a que entrou para a história aí como a primeira, né? Que é da Scania no ABC, depois tiveram em São Paulo, a Filco, do Anísio, mas a geral de, enfim, integrar toda uma região. O problema é que tinha o Joaquinzão que diz. Não, mas aí o Joaquinzão é uma história. Eu acho o seguinte, Joaquinzão, a gente sabia que tinha Joaquinzão. Mas eu acho que a gente. Sabe o que a gente sempre fez pra mim? De erro. Você fica olhando e esperando que quem dirige uma determinada entidade seja um cara que abrace a mesma coisa que você pensa. Entendi. Se você sabe que o cara não vai abraçar, você deixa pra lá e vai embora, fazer as coisas com o povo que tá a fim de fazer. Que foi o que a oposição procurou fazer, né? Isso. Certo? Porque o que eu observo historicamente, principalmente na questão sindical, o pessoal faz oposição a quem está na direção. E fica brigando com quem está na direção. Os que são de oposição. Mas eles esquecem. Tem o dia a dia, né? Que tem uma coisa fundamental, eles são representantes de uma categoria. E o trabalho principal é com a categoria. E o enfrentamento interno com o sindicato, com a direção sindical, deve ser feito com o conjunto da categoria, entendendo as suas necessidades, os seus direitos e querendo que iniciativa, que atitude que deve ser tomada e pressiona a direção. Não deu certo? Vai e faz o movimento. E ela que vem atrás. Esse entendimento não existe. Então fica uma brigaiada lá dentro do sindicato e esquece do povo que está aqui atrás, entendeu? Da categoria. Porque fica uma disputa que para mim não tem significado. Mas, falando sobre fundação do PT. Um pouquinho antes, já que a senhora falou das categorias, eu queria saber um pouquinho da POSP, quando começa a ter força, se a senhora teve envolvimento na categoria. Eu nunca me envolvi com a POSP. A POSP é a entidade. Mas a senhora foi sindicalizada? Sindicalizada